Olá, eu sou Ana Moraes, sou professora, consultora na área de educação e desenvolvimento de pessoas, trabalho na área de educação há quase 30 anos e hoje queria falar um pouco para vocês a respeito da criatividade, como desenvolver a criatividade nos nossos filhos, nas pessoas de um modo geral, mas principalmente nas crianças, né? As crianças, quando elas nascem e começam todo o processo de socialização ali, elas começam a entender como o mundo funciona. Eu gosto muito de usar a expressão assim, elas começam a ler o mundo, né? Elas entendem as regras, elas entendem o que traz punições e o que traz premiações, elas entendem como funciona a sociedade, como funciona o núcleo familiar, como funciona a escola, e é a partir desses entendimentos iniciais que elas começam a moldar os seus processos criativos. Nesses processos de desenvolvimento da criança, principalmente na primeira infância e ali o segundo setênio, né, até os 14 anos mais ou menos, né, como que a criança vive com a família, né, se a família valoriza as coisas que a criança desenvolve, cria, se a família reconhece, se existe prazer e fruição ali naquele processo de criação junto aos seus meninos e meninas, isso é vital, né, isso é determinante para que a criança cresça com a ideia sobre ela própria de que ela é uma pessoa criativa, ela não é uma repetidora, ela não é uma copiadora, ela é uma pessoa criativa, ela é criadora, né? A rigor, isso é muito importante, né, dentro da família. Quando a criança sai do núcleo familiar e começa a etapa de socialização na escola, também é muito importante isso, né, que a escola seja um ambiente de desenvolvimento e de criação, que ela crie as condições, a ambiência necessária para a criança criar coisas, né? Não estou falando aqui de criar, não estou falando, claro, das criações do nosso mundo adulto, mas das criações do mundo da infância, né? Desde o erro criativo, né, que é quando a criança pega o lápis e ela vem aqui e pinta, né, a parede da casa, que a gente chama de erro criativo, até a criação em si, né, genuína, participa de algum processo, né, pedagógico que induz a criança a criar, a inventar histórias, por exemplo, né? E é muito importante que a escola crie essa ambiência para que a criança seja criadora, que ela entenda que ela tem esse potencial, essa energia criadora e que ela não faça somente cópias das coisas, né? Por isso que sempre, por exemplo, uma coisa importante a observar nas escolas e também que as famílias deveriam observar por exemplo, não dar papel com pauta de desenho para a criança, né, para ela pintar aquela coisa que já está pré-pronta, né? É importante que a criança tenha espaço criativo, que ela possa desenvolver o desenho dela, a criação dela a partir do próprio imaginário, sem ter que criar dentro de uma pauta, dentro de um risco já exibido no papel, né? É comum a gente chegar em restaurantes, por exemplo, e a fim de que a criança fique quieta um pouco enquanto os pais conseguem fazer sua refeição, os restaurantes sempre dão um papel, uma folha de ofício A4 ali para a criança já com um desenho para ela pintar, né? É claro que aquilo tem uma função no restaurante, né? Mas na escola é muito importante que não seja assim, que a criança possa criar livremente, desenhar livremente, fazer o risco dela a partir dos próprios processos criativos que ela já desenvolveu até ali, até aquele momento, né? E outro aspecto muito importante do desenvolvimento da criatividade das crianças é a criação de histórias. A criação de narrativas para a criança é muito importante desde pequena ali, quando ela chega ali na etapa de desenvolvimento infantil, por volta dos 2 anos, por volta dos 3 anos, que a criança começa a sistematizar, né, e criar histórias, criar uma narrativa. E esse processo de criação das crianças é muito interessante, né? Porque elas conseguem inventar histórias muito bonitas, muito bacanas. E às vezes as histórias que elas inventam, a narrativa que a criança cria, tem a ver com toda a história de vida da criança, né? Tem a ver com as situações que ela vivencia, né? Tanto as boas quanto as más. É muito importante também ficar atento a essas histórias que a criança inventa, porque quando a criança está passando por algum tipo de sofrimento, geralmente ela reflete isso naquela história contada que ela inventa para a mãe, para o pai, para a avó, para os cuidadores de um modo geral, né? Então,
no caso, a criação bonita, fluida, né? As histórias que a criança inventa são muito importantes nesse processo, porque permite à criança elaborar mentalmente e exprimir a sua criatividade por meio de uma história, né? Muitas vezes, inclusive, essas histórias viram livro, né? Vocês sabem, a minha filha escreveu um livro quando ela tinha 6 anos e nós publicamos esse livro. Deixa eu ver se está aqui, né? A partir de uma história que a minha filha inventou, né? Então, é muito importante que as crianças tenham esse espaço da criatividade, esse espaço da criação, e elas possam se sentir o seu potencial criativo. Uma coisa muito importante é o tempo de exposição à tela. Não estou falando aqui somente de celular, tablet, computador, essas coisas, né? Mas o tempo de exposição da criança à tela, a televisão, por exemplo, inúmeros estudos científicos relatam, né, comprovam isso, né, que o tempo de exposição da criança à tela reduz a fluidez criativa da criança. Ela não deixa de ser criativa por causa disso, mas ela tem mais dificuldade de criar porque ela vai sempre buscar a referência cerebral da imagem, do desenho pronto, da música, da fala, de tudo que ela vê na televisão. Então ela começa a se espelhar demais nisso que ela já recebe pronto da televisão e ela tem uns altos e baixos do seu processo criativo, vamos dizer assim, né? Então é muito interessante que a criança ela possa criar livremente a partir da experiência dela, principalmente criar histórias, né? Que ela pode criar uma narrativa realmente a partir dali. Se os pais acham interessante, eles podem registrar essas histórias que a criança cria de várias formas, né? Escrevendo, através de desenhos, mas é muito importante que os pais estimulem e facilitem o registro da narrativa criativa da criança, para que ela se perceba como sujeito criativo, como uma pessoa que é capaz de criar, de inventar, né, de propor e de exprimir as ideias dela dentro de um cenário, dentro de um universo coerente e equilibrado, onde ela encontra nesse processo criativo, né, a fruição, o flow, como a gente diz, né, e que ela se sinta realizada de criar coisas. Isso é muito importante, né? Então tem a criatividade no desenho, tem a criatividade na montagem dos brinquedos, tem a criatividade das histórias que a criança inventa, né? Por exemplo, o uso de Lego. É muito importante a criança brincar com Lego quando ela está pequena. Brincadeiras com blocos, né, onde a criança inventa e manifesta ali vários tipos de desenho, várias características, né, através do uso dos blocos ou do Lego, enfim. A arrumação do cenário da brincadeira também é muito importante para a criança expressar a criatividade dela, mas sobretudo a narrativa, sobretudo a história que a criança inventa e conta quando ela está passando por esse processo de criação, é muito interessante. E é interessante também, claro, que os pais registrem isso e acompanhem, né? Se eles quiserem transformar isso num livro depois ou não, ou mesmo fazer uma publicação caseira, né, com as folhas de papel almaço dobradas, grampeadas, com os desenhos das crianças, e à medida que a criança, né, por exemplo, se ela só sabe desenhar, ela ainda não aprendeu a escrever, é claro, né? Quando ela desenha, os pais podem ir escrevendo no papel o que foi que a criança relatou daquilo, né? Então a gente chama de garatuja. Então quando a criança faz aquele desenho no papel, às vezes bem sem nexo, né? Que a gente chama de desenho de batata, né? Que parece uma bolinha só com os palitinhos assim, né? E aí ela vai relatando e os pais podem ir escrevendo aquilo ali que a criança relatou, o que foi que ela disse daquele desenho, né? O que era aquela história. E isso é bem interessante porque forma na criança desde sempre esse senso de ser criativo, né? E muito interessante também que a questão da criatividade tem recebido uma atenção muito grande da comunidade acadêmica, mais ou menos de uns 20 anos para cá. Por exemplo, as teorias de Sternberg, que é a teoria da inteligência, né, ele centra muito a teoria dele em cima da criatividade. As múltiplas inteligências do Gardner, ele fala também da criatividade como um aspecto muito importante, no sentido de que ele não é simbólico, ele é concreto, ele é real. Então a criatividade é uma coisa real e concreta que se manifesta socialmente e nos círculos, né, do desenvolvimento da criança, seja na
na família, seja na escola, seja nos outros ambientes sociais que ela frequenta. Então, era sobre isso que eu queria falar um pouco, né? Registre a criatividade do seu filho, transcreva, escreva, produza, se quiser publique, que isso deixa um marco muito interessante, muito importante nas fases de desenvolvimento da sua criança. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe, apoie o canal, isso será muito interessante para nós aqui e para o desenvolvimento da educação. Até logo e muito obrigada.